Que bom que você está aqui. Maravilha! Nós vamos estar falando então, nessa primeira aula, por que precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Todo homem é espírito, alma e corpo. A concepção das pessoas, de um modo geral, é de que o homem é apenas alma e corpo. E esta concepção é fruto da ideia de que espírito e alma seja a mesma coisa. Porém, a palavra do Senhor nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Espírito e alma, porém, não são as mesmas coisas. A palavra de Deus não usaria duas palavras para designar uma mesma coisa. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Alma e espírito, portanto, não são a mesma coisa. Por que precisamos saber a diferença, então, entre alma e espírito? Porque para termos contato com a matéria, precisamos ser matéria, do mesmo modo, para que possamos ter contato com o Espírito de Deus, nós precisamos ser Espírito. Porque Deus é Espírito. Nós vemos essa verdade no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 24. Por que precisamos então saber a diferença entre alma e espírito? Um segundo motivo é porque o novo nascimento é algo que ocorre em o nosso espírito. Em João, capítulo 3, no versículo 6, nós lemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O nosso espírito é como que um rádio que capta as ondas celestiais. Um terceiro motivo, porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, nós podemos observar essa verdade que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Todo conhecimento que tem valor na vida cristã é adquirido espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, é pelo Espírito. Um quarto motivo ainda, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que a adoração é algo que é feito no Espírito. No capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 24, nós lemos o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade.
Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. Não é uma questão de forma de adoração, mas é uma questão de origem. Ainda, um quinto motivo, porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que nós devemos orar sem cessar e no espírito. No capítulo 6 da epístola de Paulo aos Efésios, no versículo 18, nós vamos ler o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ainda, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 15, nós vemos: orarei então com o meu espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então nós podemos observar que nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, porque nós devemos orar sem cessar no espírito. Um sexto motivo ainda, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é porque somos exortados a andar no espírito. Observe o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, recriado para contactar o nosso Senhor. E sermos então, pelo nosso Senhor, guiados. Toda a direção do Espírito de Deus nos vem através do nosso espírito. E é o nosso espírito que tem a função de contactar a Deus. Paulo ainda afirma em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, ele diz: se eu orar em língua, então o meu espírito ora. Se eu orar em língua, então o meu espírito ora. Veja a forma, diz: se eu orar, então o meu espírito ora. Veja que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que Paulo se via como um ser espiritual. Podemos dizer que nós somos, de fato, quando nós somos guiados, conduzidos, e temos esse discernimento entre alma e espírito, somos um ser espiritual. Há então um sétimo motivo, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é porque, de fato, nós servimos a Deus no espírito. A maneira de servirmos a Deus é exercitando o nosso espírito. Somente por meio do nosso espírito é que podemos conhecer o coração de Deus e fazer, consequentemente, a sua vontade. Romanos 1,9 vai dizer:
Porque Deus, a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Como podemos então, diante dessas verdades apresentadas, perceber o nosso espírito? O nosso espírito, muitas vezes na Bíblia, é chamado de coração. Observe o que diz o texto de Romanos, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O coração pode, de fato, não ser o espírito, mas é o meio pelo qual o espírito pode ser percebido. O coração, observe, pode não ser o espírito, mas é o meio pelo qual o espírito é percebido. Nós falamos nessa aula, então, algumas verdades que eu quero recapitular para você, porque precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Em primeiro lugar, porque todo homem é espírito, alma e corpo. Nós precisamos saber a diferença, porque Deus é espírito. Nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, porque o novo nascimento é algo que ocorre em o nosso espírito. Nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, porque o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que a adoração é algo que é feito no espírito. Porque nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, é que nós devemos orar sem cessar no espírito. Somos exortados a andar no espírito, porque servimos a Deus no espírito. Então, esta primeira aula é uma aula base para todas as outras aulas. Nós ainda iremos falar sobre funções do espírito. Nós ainda iremos falar sobre funções da alma. Nós ainda iremos falar sobre funções do corpo. E nós ainda iremos também falar sobre a revelação no espírito. E ainda iremos falar sobre como obter revelação. Eu espero que você tenha gostado desta primeira aula. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais nesta oportunidade. Que Deus possa continuar te abençoando, em o nome de Jesus. Reveja esses textos que nós falamos e eu vou estar preparando com muito amor a segunda aula para você,
nós vamos falar sobre as funções do Espírito, que tem a ver com intuição, comunhão e consciência. Te vejo você na próxima aula. Que Deus abençoe em o nome de Jesus.